Temos aqui no nosso estúdio o novo presidente da Indub, Everson Demarque, ele que é funcionário de carreira da prefeitura, foi secretário de finanças, era o atual secretário da administração e foi convocado ali para substituir o Luiz Carlos Vale, né, que acabou se candidatando agora, pré-candidato. Everson, mais uma vez, obrigado por nos atender, novamente bom dia para você. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Everson, é evidente que você, dentro do seu trabalho na prefeitura, sabe dos problemas, das virtudes, dos defeitos e tudo mais da Indub. O que você espera aí nesse novo desafio, Everson? Bom, a Indub é um desafio para a cidade, né? E nesse primeiro momento estou buscando aí conhecer como que está a situação, né? Pelo menos foi esse o trato com a prefeita, da gente levantar um diagnóstico da empresa, verificar o que já foi tomado de decisão, o que já teve de resultado positivo, o que foi que ocorreu nesse período, e a partir daí a gente levar essas informações para ela e para tomar a decisão qual vai ser o caminho da empresa aí para os próximos períodos. Quer dizer, na verdade, muito provavelmente isso já foi feito de alguma maneira quando o Vale chegou. Você vai entender o que avançou nesse 1 ano e 4 meses praticamente, para depois fazer um novo recorte. E nós sabemos, né, Everson, que lá na Indub tem sempre lá um problema político em torno disso, né? Às vezes uma interferência de vereador. Quando a gente olha aqui no dia a dia, a prestação de serviços da Indub é sempre muito questionada, quer na questão do trânsito, quer na manutenção dos cemitérios, quer na questão envolvendo o dia a dia mesmo, né? A fiscalização, tudo mais. Quer dizer, os desafios não serão poucos aí, à medida que são áreas sensíveis e tem uma ligação muito direta, muito próxima com a população, né? Sim, o serviço da Indub é direto, né, com a população. Você deixar a coleta de lixo sem um dia de recolhimento atrapalha e bastante, né, a vida das pessoas. Por outro lado, nós temos aí as famílias dos funcionários da Indub também, que todos são 700 funcionários, né, nesse período de economia. Com todo esse problema que a gente está vivendo, a gente tem que se preocupar também com a parte social. Então não dá para simplesmente encerra a empresa e bola para frente, não é assim, né? Então são 2 pontos aí: a parte da empresa, os resultados que a empresa vem dando nos últimos tempos, e o serviço a ser prestado para a população, que tem que ser de qualidade, né? A população cobra isso e com razão. Então focar mais nesse sentido aí, mas dentro do que é possível a empresa fazer nesse momento. A questão da coleta, do lixo, destinação é um ponto sensível também, né? Nós temos aí a possibilidade de ter um novo modelo em torno disso, né? Nós temos hoje uma frota que foi renovada no governo do Gazeta, mas ao mesmo tempo muitas reclamações de que não consegue dar conta, né? E são setores que acabam de alguma maneira interferindo também no meio ambiente. Isso talvez seja uma área muito sensível na sua chegada, né? A preocupação é o atendimento à população, mas a gente não pode deixar. A empresa está sem investimento há muito tempo, né? Então isso vai acarretando, você não tem como manter os serviços, então caminhão quebrado, faltando peças, então isso acaba atrapalhando o produto final. Atraso de pagamento de fornecedor, e aí ele acaba não dando crédito, né? Também, aí você já cai na falta da matéria-prima, dos insumos para a prestação de serviço. Então tudo isso vai acarretando, e no final, vou falar assim, que a moral da empresa vai ficando lá embaixo, né? E eu acho que a gente precisa retomar isso daí, ver de fato o que a empresa, o que dá lucro para a empresa e o que não dá, né? E passar para a população isso, o que vai ser, o que tipo de serviço continua para a empresa e qual não tem condições de fazer. Pelo que eu estou entendendo, quer dizer, se a gente olhar o resultado do ano passado de mais de 11 milhões de prejuízo, né? E já vem acumulando. Pelo que eu estou entendendo, você vai olhar um pouco margens de contribuição, é isso? Olha, esse serviço aqui especificamente
a receita versus custo me dá margem, essa aqui não dá, vamos reposicionar. É um pouco por aí o que você pretende iniciar o seu trabalho, quer dizer, um olhar na estrutura, olhar na linha de entrega, receita, custo por cada segmentação. Tem ainda a gestão questionada também da estação rodoviária, né, com muitos problemas estruturais. Quer dizer, os problemas não faltarão aí, né? Eu acho que a urgência está em tentar resolver, pelo menos equilibrar os gastos da empresa, né? Que nós pegamos os resultados aí, os últimos resultados, e são negativos. A partir do equilíbrio, né, ou pelo menos um caminho para o equilíbrio, aí a gente passa a analisar de uma forma mais estratégica também para a continuidade da empresa. Mas nesse primeiro momento, eu acho que o equilíbrio da empresa é o foco principal. Arrumar receita para pagar esses fornecedores, para pagar, garantir o salário dos funcionários e outros benefícios que nós temos lá. E no segundo momento aí tratar aí a parte do investimento e o tipo de serviço que a gente vai manter. Temos também aqui nos nossos estúdios o Pedro Fiorelli, já esteve conosco. O Pedro Fiorelli lança o Inova Cities, né, que é o Instituto de Desenvolvimento, Ciência, Inovação e Tecnologia Social. O evento ocorreu no auditório da OAB, né, lá na Nações. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui, Pedro. Bom dia para você. Eu que agradeço. Um bom dia, Café Bizarra, Everton. Satisfação estar com vocês. Bom, o Pedro, nós estamos falando de setor público, falando de Indurb, estamos falando de uma série de questões, e o Inova vem com esse olhar tecnológico, né, desenvolvimento. E eu tenho também insistido aqui no Cidade 360, né, que o setor público, que não é uma coisa exclusiva de Bauru, está muito distante daquilo que tem de inovação hoje no mercado, né? A gente tem uma área de TI da prefeitura, por exemplo, na minha visão, que não atende às expectativas, porque a gente ainda tem muitos trabalhos manuais, a gente não usa a tecnologia na plenitude. O que o Inova pode contribuir, né, para os municípios, em especial esse olhar de desenvolvimento, ciência, inovação e tecnologia? Muito obrigado, então, novamente aí Bom, o Inova é um centro de inovação tecnológico-social, né? Foi pensado para ser um instrumento concreto da sociedade civil para repensar as cidades brasileiras, começando aqui pela nossa região administrativa de Bauru. Então, esse olhar integral para os 39 municípios, afinal, nós não podemos se prender em um mais, porque todos dependem, de alguma forma, tem uma interdependência. Então, aí por meio de projetos, estudos e investimentos mesmos, nós nos propomos aí em ser esse instrumento concreto da sociedade para, junto com o poder público, fazê-los sentar à mesa e repensar aí as cidades. Então, dentro da nossa esteira aqui, né, a gente tem um eixo de cogovernança cívica, que é trazer também, né, junto todo um olhar de todas as melhores práticas que estão ocorrendo por aí, por meio de indicadores e por meio de comparativos. Então, como disse, não foi Bauru que passa só com esse problema. Todas as cidades brasileiras passam por esse problema. Então, o que será que está sendo feito de inovador no Mesquita, no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem umas práticas de abertura de dados para a população conseguir trabalhar os problemas da cidade? Então, o que está sendo feito em Dubai para educação? Então, trazer esse olhar nacional e internacional para buscar coisas simples que já foram implementadas, e a gente tem a vantagem de não errar, aprender com os erros dos outros, né? Então, trazendo um ferramental. Então, tem vários exemplos aqui que a gente pode citar. Primeiro, deixar claro que é um trabalho gratuito, né? Não tem, Isso. O Instituto não tem fins lucrativos, quer dizer, você vai disponibilizar todas essas informações de maneira grátis para que o município, o cidadão, possa utilizar isso. Exatamente, é sem fins lucrativos, ela é mantida exclusivamente pelos seus associados e patrocinadores. Então, hoje a gente está atuando em dois eixos principais: o da governança cívica, né, que trazendo todos esses estudos, indicadores, até para poder balizar. Como economistas, vamos poder dizer que a gente não consegue fazer gestão daquilo que a gente não mede. Sim. Então, trazendo esses indicadores e essas medidas também. E em um outro eixo de infra e tecnologia, buscando essas soluções. O que já deu certo em uma cidade, o que pode dar certo à luz dos problemas da localidade. Muito se fala de cidades inteligentes. O que está por trás de uma cidade inteligente neste conceito moderno? Então, hoje se fala muito dos objetivos do 2030 da ONU, né? E por meio dessa situação foi feita até uma ISO, a 37120, que foi o que a gente baseou o estudo do observatório que nós entregamos o CODESE fazer
Então são 3 níveis, né? Então a primeira parte, antes de ser inteligente, a cidade precisa ser sustentável. Aí ela é sustentável e inteligente, ela chega na terceira fase, que seria resiliente, aguentar todos os trancos aí. Então a gente está nessa fase, a gente trouxe mais de 135 indicadores para o CODESE, junto com esse plano para como que a gente transforma Bauru numa cidade sustentável. E aí sim a inteligência pode vir junto, porque a gente avança com essas informações. Everson, pela sua experiência no setor público, independentemente da sua chegada na Indurb, o município, eu sei que eles trabalham com indicadores, eu não tenho visto, eu tenho um olhar crítico em relação a isso, porque eu acho que a avaliação de indicadores na cidade, ela é de retrovisor. Quer dizer, alguma coisa é feita, olha, melhorou o número, a mortalidade infantil, mas eu não vejo aquela coisa assim, porque na empresa privada a gente acorda todo dia e fala, pô, eu tenho que vender porque a minha meta de venda é 10% maior do que o mês passado, eu tenho que reduzir custo porque eu tenho que dar resultado, eu sou do RH, eu tenho que diminuir a rotatividade, e assim por diante. Nós somos medidos dessa maneira e se você não cumpre é o plano de ação ou demissão, não tem jeito. O setor público tem esse viés ou é muito difícil? Ele planeja, né? Mas o controle depois eu vejo que não é muito eficiente. Então, se você pegar na área da saúde, ela tem a parte lá, as metas de redução de mortalidade infantil, ela tem a parte social, tem a parte de redução de famílias em risco. Analfabetismo, etc. Isso, mas na hora do controle, ele dificulta porque a administração pública ela acaba se envolvendo com o dia a dia, e eu acho que a parte estratégica, o planejamento, o foco lá onde quer chegar, onde tem que chegar, né, acaba não atingindo o objetivo por conta disso. Então você conhece a necessidade, você sabe que você tem que fazer, mas por conta até de outros agentes, outras necessidades que ocorrem no dia a dia da administração pública, acaba atrapalhando a atingir esses objetivos. Talvez você tenha mais... Então eu queria que o Pedro Fiorelli falasse, bom, você encontrou alguma coisa nessa linha, você já tem, ou o Inova vai oferecer isso? Não, a gente já fez esse exercício, né? Então, a primeira coisa que foi feita foi os indicadores econômicos sociais para identificar, olhando um pouco para o retrovisor. E aí, para sexta-feira, foi entregue para as prefeituras, os executivos presentes, né? Um estudo, um diagnóstico fiscal, olhando 2020, que é a base do SICONF, que fica lá no Tesouro Nacional, trazendo um comparativo de receitas e despesas com outras cidades de mesmo porte, de mesma estrutura, até para ver aonde que pode aumentar, otimizar essas receitas e aonde pode trabalhar despesas. Então nós temos aí um dado interessante que, comparativamente com outras cidades, né, nós recebemos muito menos repasse. Bauru, então, você está falando Bauru. Então, Bauru recebeu em 2020, segundo os dados do Tesouro Nacional, 83 milhões de repasses do SUS, sendo que cidades parecidas em porte, como Piracicaba, 197 milhões. Então, qual que é a ideia desses diagnósticos? É dar um suporte para os prefeitos, para o executivo, olhar aonde comparativamente eu preciso dar uma atenção. Então, é o que falei, muitas vezes eu acredito muito nas pessoas. Então, assim, os processos podem ser evoluídos. Então, muitas vezes com um processo ajustado, então, esse caso é comum, porque muitas vezes, isso já aconteceu em outras cidades aqui do estado de São Paulo e no Brasil, onde receberam esse tipo também de diagnóstico, que às vezes não estão notificando Brasília dos atendimentos que são realizados, por questão de processo, ficha, manual, e aí você não avisa o SUS lá que você fez o atendimento, você não vem. Então... É porque não faz muito sentido, né? Porque se é um repasse aí, e no caso do governo federal é número de habitantes, né? Não é nível de arrecadação, teria que estar meio que proporcional, né? Em linha, né? Essas cidades, né? Então os municípios de São Paulo, na média, né? Temos que tomar sempre cuidado com isso, mas municípios similares em São Paulo recebem em torno de 130 milhões de repasses, aí com base em 2020. Bauru recebeu 83. Cerca de 20% a menos, 17%, 20%. Certo. Então aqui pode ser uma oportunidade, rever os processos. Então a ideia disso também nas despesas é mostrando o que está destoando muito da curva comparativa. Bom, estamos entrevistando o Everson Demarque, o novo presidente da Endurb, Pedro Fiorelli, da Inova. E hoje a Câmara de Bauru realiza a 10ª sessão ordinária
Na pauta bizarra... Em segunda discussão, os vereadores vão analisar o projeto de lei de autoria da prefeita que dispõe sobre a autorização do município para celebrar o termo de filiação com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, por meio da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado, e pagar as respectivas anuidades. O Everson, esse termo é importante aí para quê? O que garante essa intervenção? Eu estou perguntando para você porque você foi secretário de Finanças, está dentro da máquina e sabe. Esse é um convênio com uma associação, né, ligada à educação. União de né? Dirigentes, né? E eles dão suporte para a parte educacional. Então toda a parte de capacitação, os acompanhamentos, os projetos de leis, as implementações. Então é uma decisão bem técnica para poder usar dessa estrutura de capacitação. Isso, é uma ferramenta a mais para a Secretaria da Educação trabalhar a parte de gestão. Olha, também em segunda discussão, os parlamentares devem apreciar o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Alfonso, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, também as escolas municipais de educação infantil integral, as EMEIs, e dá outras providências. Everson, essa questão depende de tecnologia ou é o tipo da informação que é fácil de colocar? Porque eu sempre tenho receio desse tipo de demanda por lei e depois aquilo que você falou, no dia a dia, na operação, a coisa é meio complicada. Por exemplo, também tem um projeto para, acho que nós vamos falar aqui, que é a questão de quantidade de pessoas que estão esperando num posto de saúde. Se não tiver tecnologia por trás disso, me parece que a burocracia pode engolir, né? O controle, quanto mais tecnologia, tá aqui. Tá o Pedro aqui, né? O Pedro aqui para falar, quanto mais tecnologia, muito mais rápido você facilita e o controle também fica melhor. Mas eu acho que esse tipo de informação já é controlada pelos órgãos de controle externo, talvez Ministério Público e essa lista de espera. Perfeito. Bom, temos outras questões também, mas são aqui projetos de lei muito específicos, né? Como um projeto de lei da entidade Centro Espírita Amor e Caridade. Primeira discussão, vão apreciar o projeto de lei que altera os dispositivos da lei municipal que instituiu a contribuição para o custeio da CIPES. Esse aqui da CIP é importante ouvir sua opinião. O que você acha? Esse é o caminho é uma mudança da lei para que tenhamos aí as lâmpadas de LED, né? Era um dinheiro que estava sendo discutido, né? E acaba caindo no colo aqui da cidade. Se não usar esses 12 milhões de reais, aí nós podemos ter problema. Sim, a CIP, quando foi aprovada a lei que está em vigência agora, né? Foi feita essa discussão de como seria e ficou, para aquele período, essa legislação estava sendo eficiente, estava atendendo o objetivo, vamos falar assim, né? Só que agora mudou, nós temos outras propostas aí para investimento na cidade, e eu acho que a lei tem que se adequando, não tem como a gente ficar parado no tempo com uma lei e a necessidade da cidade. E a troca das outra. lâmpadas vai trazer uma economia, depois tem que fazer um redirecionamento desses investimentos, né? Quer dizer, isso. E é uma questão de segurança pública. E é coisa boa para a cidade, né? Perfeito.